Hoje eu vou receber aqui minha amiga Roberta Neri, uma pessoa extraordinária, uma pessoa fantástica, uma pessoa articulada, de excelentes relacionamentos, um coração fantástico, que faz viagens maravilhosas. Hoje nós vamos falar sobre network. Ela é fera em network, ela é fera em conexão humana, ela é fera em, ela é muito conectada com as pessoas. Roberta é uma pessoa muito especial, uma empresária de excelentes resultados, uma empresária que vem contornando desafios, porque imagina, 2019, chega a pandemia, agência de viagem, e ela está se dando bem. Da Voa Viagens, uma pessoa extraordinária, uma mulher empreendedora, uma mulher realmente exemplo, com filhos lindos, mas uma mulher que empreende, que tem um network fantástico, que passou desafios incríveis na pandemia e tem superado. Nós vamos falar um pouco dessa superação dela, falar um pouco da capacidade de conexão, de como ela usa as conexões bem para fazer negócios, o quanto ela é capaz de ter grupos fortes que auxiliam, né, com ela, e quanto esses grupos ajudaram ela a superar tudo isso, né? Olha a Robertinha chegando aí. Oi, amiga. Oi, Newton. Tudo bem? Tudo jóia? Mas deixa eu te falar, fala um pouco de você, Roberta, se apresenta. Oi, pessoal, boa tarde. Eu estou andando assim com a família da Febracis já tem 2 anos. Conheci o Newton através do Jamir e da Andréia, que é uma amizade antiga que eu já tinha, a gente já havia trabalhado juntos. E eu me encantei, né? Eu vi a mudança de vida no Jamir, eu fiquei um tempo fora da cidade, e um dia ele foi na minha loja remarcar um voo e eu não estava. E ele deixou um cartão muito lindo. Eu falei, meu Deus, o Jamir agora é coaching, como é que é isso? Liguei para ele, convidei eles para jantar na minha casa e falei, Jamir, me conta tudo. E ele me contou como que ele havia te conhecido, que ele tinha ido numa palestra sua. E assim, é uma história muito linda, né? E a jornada que ele vinha seguindo. Eu falei, Jamir, só tem um jeito, pega na minha mão e me leva. E aí eu fui convidada para um primeiro evento, foi onde eu te conheci a equipe. Achei fantástico uma reunião onde você vai absorver conteúdo e leva um alimento para doação. Achei assim um formato topíssimo. Falei, meu Deus, isso é muito legal, esse pessoal é muito evoluído. Eu quero andar com esse pessoal. Então, assim, eu fui vindo, frequentando, conhecendo, e é um prazer mesmo estar aqui na live hoje com você, com toda a sua equipe, as pessoas que estão nos assistindo e as que puderem assistir depois. Muito bom mesmo, estou muito feliz, muito obrigada, Newton. Roberta, é uma alegria ter trazido você. Eu sei que você é uma pessoa muito próxima, uma pessoa já é nossa aluna, já é coach do Jamir, mas eu sei também que você é uma empresária especial. E assim, fala um pouco para as pessoas do que você faz, do que você vende, como é que é teu business. Eu estava trazendo aqui para algumas pessoas o quanto você é uma pessoa conectada, o quanto você é uma pessoa com network muito bom, com uma capacidade de conexão com pessoas muito especial. Então, assim, as nossas lives que a gente tem feito de business é para trazer para as pessoas a importância das conexões delas com outros empresários, com outros seres humanos, a importância do relacionamento, a importância do network, a importância de trabalhar com grupos de empresários e com conexão com pessoas. Então, assim, e você é uma expert nisso. E você passou por desafios grandes, né? Porque com essa mudança, com esse paradigma de viagem, e você vem superando, vem mudando. Uma empresa de viagens, uma empresa de turismo, no meio de uma pandemia, e eu vejo o quanto você vem superando isso e agindo, fazendo a diferença. Apresenta um pouco do teu negócio, quanto tempo tem, como é que é. Vou falar. Eu tenho 17 anos que eu estou no turismo. Comecei bem nova, na época foi 2003, na transição
do PTA, que era um bilhete físico, parecia um cheque em branco, uma passagem aérea, para o e-ticket. Então, foi na virada de 2003 para 2004. Eu já tinha começado a trabalhar na TAM, porque eu estava fazendo faculdade de turismo e hotelaria, e eu me neguei, naquele momento, a arrumar um emprego que não fosse na minha área. Eu pensava assim, eu era muito nova e na minha cabeça era muito claro. Se eu for para outro lado, só para trabalhar, eu nunca vou viver a experiência do turismo que eu acredito. E isso era muito forte em mim. Assim, principalmente porque na faculdade, a gente ouvia naquele tempo que agências de viagens iriam desaparecer com o tempo. Eu nunca acreditei nisso. Eu falava, não, isso é utopia, vou escutar isso aqui, mas vamos assim mesmo. E dentro do universo da TAM Linhas Aéreas, eu me sentia assim, muito bem, eu achava que combinava comigo, eu gostava da excelência do atendimento, de empresas grandes, de conhecer coisas novas, eu gostava de viajar. Hoje eu acho que eu escolhi isso baseado na minha primeira experiência enquanto criança de viajar de avião, que foi pela Varig, que o serviço de bordo era uma bandeja enorme, cheia de coisa, de fruta, de comida. Quando eu olhei, criança, aquilo ali tudo só para mim, meu Deus, eu falei assim, uau, o que é isso? E aí eu olhava para o lado, todo mundo tinha uma. O avião muito grande, as comissárias lindas. Eu falei, não, meu Deus, isso é muito legal. Então, são as memórias, né, que a gente traz. E acabou que eu escolhi essa profissão. Sempre fui muito feliz com a minha escolha, sempre acreditei. Em Palmas, em 2011, eu tive a oportunidade de vir para cá para montar a franquia da TAM, que até então seria TAM Viagens. Foi muito bom, maravilhoso, mas com o passar do tempo, era muito nítido para mim que somente TAM não atendia mais o cliente. E em 2016 eu decidi sair da franquia, fui uma das primeiras franqueadas a romper, e eu entendia muito bem que eu tinha que ter Gol, Azul, tudo que voasse para me oferecer. Foi a melhor decisão que eu tive até então, e a gente veio cada vez mais especializando como agência de viagem. A gente trabalha com pacotes, aéreo, hospedagem, documentação. Mas dentro desse processo acontece uma coisa muito legal. Como eu era TAM e conhecia bastante pessoas, que esse networking dentro da empresa é importante, que foi através dele que eu fiz todos os amigos que eu tenho hoje em Palmas, porque eu não tenho família nenhuma aqui, a gente é sozinho. Então, assim, eu ganhei tantos amigos que houve um período que eu fiquei fora da cidade 8 meses e eu não consegui me adaptar em Minas Gerais, que é a minha cidade. Eu voltei para Palmas. E foi muito bom. Eu entendi que aqui era meu lugar, que eu tinha criado raízes, amigos. E dentro do processo do negócio em si, eu entendia que eu teria que segmentar. Não podia ser uma agência genérica que ia atender todo mundo. Eu tinha que ter um produto específico. E eu já tinha contratado uma consultoria. Ao mesmo tempo que eu ficava aí na Febracis assistindo o curso, fazendo processo de coaching, eu queria achar uma resposta o tempo todo. Eu não aceitava essa mudança, eu não aceitava essa realidade de dizer que a agência vai desaparecer. Eu nunca entendi. Porque por mais que exista todo o parâmetro da internet, não tem um ser humano ali. Então, para mim, o relacionamento, ele é importante. Talvez por isso que você fale que eu faço amigos, relacionamento, né? Porque eu gosto. Com o tempo, com os anos, eu saí de trás de uma mesa de administração, que ocupava muito meu tempo. Eu descobri que eu tinha que largar minha timidez de lado, porque eu era muito tímida. Eu falava assim, não, se pudesse eu nem conversava com ninguém. Mas não era, eu estava mal posicionada. Então, assim, tudo foi uma grande descoberta e eu vim vivendo esse processo. E com a Febracis, as ferramentas que eu descobri que eu já usava no dia a dia do meu jeito. Então, assim, esse processo de conhecer melhor o ser humano, fazer uma leitura, só foi me ajudando. Porque, por exemplo, eu vou atender um cliente, ele quer uma viagem, eu sei exatamente o perfil dele. Eu já sei até se eu tenho que entregar um orçamento muito escrito ou pouco escrito. Como que ele gosta de ser tratado. Então, eu vim colecionando ferramentas que só têm me ajudado no meu trabalho. E as pessoas que trabalham comigo, elas são da mesma maneira. Então, assim, foi muito legal também
numa decisão que a gente tomou aqui quando foi abrir uma vaga. Eu decidi que eu ia fazer não pelo meu feeling, mas da maneira correta, com o sistema do CIS, do DISC, né? Do CIS Assessment. E foi maravilhoso. O resultado foi maravilhoso. Então, no dia a dia, eu venho cada vez mais procurando pôr em prática. Na pandemia, não foi um momento fácil, nem para nós e nem tem sido para muitas pessoas. Mas eu também usei muito gatilho mental, porque assim, era automático. Eu pensava assim, meu Deus. E os clientes que compram Orlando todo ano, que todo ano ele vai num parque novo da Disney para ver qual que é a parte nova, esse pessoal vai ficar sem viajar, o turismo vai ficar sem gerar negócio, as pessoas vão passar fome. Vinham muitos pensamentos na minha cabeça, era um ataque, era uma avalanche. Teve um dia que eu fiquei até com raiva do Paulo Vieira, que ele falou assim na live, turismo eu já falei que parou. Aí eu pensei, posso dar um desmaio agora? Aí eu assisti a live dele até o final, porque eu falava, não, vai ter que ter uma ferramenta. Então, a gente vem executando. Tudo termina onde? Na inteligência emocional, né? Que é um processo que você tem que ter um autocontrole. Você tem que saber que pessoas dependem de você, tanto profissionalmente, pessoalmente, cliente. Então, isso tem sido uma soma. No posicionamento da minha empresa, a gente entendeu que tinha que segmentar e nos estruturamos, mas a gente não ia fazer agora. A pandemia me obrigou, ela me impulsionou. Por quê? Quando você segmenta, você deixa de lado outros produtos, porque você não quer deixar os clientes. Eles estão ali. Você vai me procurar, eu vou falar, então, Nilton, agora eu não faço mais isso. É ruim, você não quer perder. Mas eu entendi que eu não perdi as pessoas, eu perdi os processos. Por exemplo, eu tinha empresas que compravam corporativo. Mudei o formato delas também. Eu tinha concessionárias, empresa de comunicação, que comprava toda semana um curso. Virou virtual. Mas eu substituí por aquele produto que a gente já vinha desenvolvendo para segmentar. Então, fazer da situação uma solução, né? Na verdade, eu acho que é isso. Uau, 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 Roberto. Extraordinário. Porque, assim, talvez não tenha existido um mercado que tenha passado por tamanho desafio como foi o teu do turismo. Né? Talvez, eu assim, na minha cabeça agora não veio um mercado que foi tão impactado, que as pessoas pararam. As pessoas pararam. E aí você vê, olha para a Roberta e fala assim, eu me perguntava, e a inteligência emocional me ajudava nesse processo, porque você não podia entrar em desespero, você tinha que buscar uma solução, né? E também tem um detalhe, Nil. As pessoas, elas têm vergonha de perguntar se a gente precisa de alguma coisa. Eu acho que eu não recebi ligação, a não ser do meu pai, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Ninguém tinha nem coragem de falar no assunto comigo. Pensava assim, nem vou tocar no assunto porque ela deve estar ficando doida. Mas eu não estava. E eu descobri dentro desse processo o que eu precisava, como que eu iria me comportar. Eu descobri que eu não conseguia ficar o tempo todo em casa, porque eu tenho o hábito de sair para trabalhar. Então, home office para mim é fora de cogitação. Eu tenho crianças. E eu fui me doar. Fui me doar. Eu ingressei num projeto de uma amiga que virou amiga, né? Que eu falo que todo mundo vai virando amigo. E a gente foi doar, preparar, ir ao supermercado em grande escala, com doações de outros empresários. A gente comprava comida, montava cesta básica e a gente fazia as doações para aquelas pessoas que nos procuravam, que estavam realmente precisando. Mulheres que sustentam suas casas, família em situação ainda de sem saber o que fazer, até que o governo estivesse liberando o auxílio. Então, eu entendi que aquilo ali realmente, porque eu sempre tive um lado social muito grande, e eu me joguei nesse projeto de doação, e ao mesmo tempo que eu cuidava da minha família, tomava cuidado com a pandemia, mas a gente estava ali auxiliando, sabe? Então, assim, foram as ferramentas que eu utilizei para passar a pior fase mesmo da pandemia. Que interessante, né? Lá no começo da pandemia, Roberto, eu dizia que o maior desafio do empresariado não era o desafio da pandemia, mas o desafio interno. O desafio interno de se encarar, de entender que vai ter que mudar algo,
que vai ter que se transformar, que vai ter que buscar novas soluções, porque a nossa capacidade e a disponibilidade do mundo é gigantesca. Deus é maravilhoso, Deus não criou um modelo só de nada. Existem N formas de se fazer as coisas, N formas de se criar, mas o quanto eu tenho a inteligência emocional de atravessar qualquer desafio. Porque crises sempre vão existir. A gente sempre diz isso, crises não é a primeira crise mundial gigante, ok, mas a gente já teve outras crises econômicas, já teve outras crises de casamento, crises fazem parte do ser humano. Crises fazem parte da vida do ser humano. O que acontece é como eu me comporto diante dela, né? E olha que interessante, a Roberta tomou uma postura de autodesenvolvimento, né? Com alguém que queira, que sai para doar, que sai para fazer, que está alimentando o pilar servir. Para nós, do coaching integral sistêmico, é alguém que está crescendo. Alguém que poderia estar chorando em casa, reclamando, foi para cima, foi agir. E nesses momentos, são os momentos que a gente aprende muito, porque não tem como não aprender, né? Aprende na relação com essas pessoas mais simples, nas relações com aqueles que querem doar, aprendem sobre si mesmo, né? Quem eu sou como doador, como pessoa, amplia a identidade, percebe que eu sou uma pessoa que mereço muito, porque no ato de doar eu desenvolvo em mim um merecimento, e tenho certeza que essa postura sua de ação tem ajudado plenamente você em tudo que você vem vivendo agora, né? E ajuda, e também, assim, é um exemplo, né, para os filhos, para a própria família. Eu tenho uma irmã que ela quase não saiu de casa na pandemia. E eu falava, pois é, eu saio todo dia, eu vou ali, vou ajudar um, vou ajudar outro, com todo o cuidado do mundo, mas assim, cada um encara de uma forma, né? E essa era a maneira que realmente tinha uma coisa dentro de mim que não parava. E assim, não foi só com cesto também, não. Tinha mulher em trabalho de parto, tinha criança que ia nascer, não tinha roupa, muitas questões assim, sociais mesmo, que era de fato o amor ao próximo, né? Eu ando nessa cidade toda. Eu só não tenho muita intimidade lá no Taquari, porque não tem quase ninguém para lá. Mas o resto, tudo que você me perguntar, eu sei onde tem alguma coisa, porque eu já andei, já ajudei, eu já fui numa igreja. Então, eu conheço muitas pessoas. Eu consigo lidar com todo tipo de gente. E com esse estudo, né, que eu vim aplicando na vida, no dia a dia, da personalidade, me ajudou demais, porque eu não perco tempo, eu já sei onde que eu vou tocar no ponto com aquela pessoa, seja para ajudar, às vezes a pessoa quer só um conselho. Então, assim, a gente vai aprendendo muito, crescendo muito. Que show! Mas me diga uma coisa, Roberto, uma das coisas que nós vimos trabalhando nas nossas lives é justamente essa questão da conexão, do contato contato com pessoas, com contato com empresários, círculo de contágio de alto nível, conexão humana, network, quanto isso é importante no teu negócio e como é que eu sei que você é muito forte nisso e como você desenvolve isso e o quanto isso ajuda você a crescer? Para mim é 100%, porque, por exemplo, se a pessoa entrar na internet, ela tira uma passagem aérea, mas ela não tira as dúvidas dela. E eu vou te falar a verdade, a internet deveria ser R$40 ou 10% mais barata, e ela não é. E também não vejo nenhum órgão regulador em cima, não. A pessoa compra, paga uma taxa de serviço sem nem prestar atenção, e é o mesmo preço que ligar aqui, que me chamar no WhatsApp. E a gente dá um pós-venda muito bom, porque na internet também, nessa questão da pandemia, muita gente sentiu falta da agência de viagem, porque tinha autonomia de comprar sozinho, mas não tinha ninguém para ligar e perguntar se o bilhete ia ser cancelado. Porque você tem um ano para reutilizar o crédito do bilhete que não foi voado na pandemia, né? Então, assim, as pessoas voltaram a entender a necessidade. Para mim, é 100%, não tem jeito. Eu tenho que valorizar as pessoas, o sonho de viagem dela. A gente pega, Newton, tanto tipo de viagem que vocês não têm noção. As pessoas contam os detalhes.
me ajuda a salvar meu casamento, eu tenho que enterrar minha avó. Então tem de tudo. E é com muita seriedade que a gente atende, né? Seja o motivo da viagem qual for. Um sonho de família, às vezes uma pessoa economizou uma vida toda para realizar um sonho. Então a gente tem que ter sabedoria na escolha de um bom voo, do fornecedor correto. Eu não posso pegar uma pessoa e colocar para ela tomar um chá de cadeira no aeroporto, se ela tiver criança. Tem a questão da pandemia para evitar a contaminação. Então, a gente tem um contexto que, para nós, é mandatório de seguir para poder atender o cliente. Então, o fato é que ele seja valorizado na experiência dele durante esse processo. Relacionamento, para nós, é 100% do nosso negócio. Que show, que show. E assim, pelo que eu estou entendendo, pelo que você falou, a forma com que você cria isso é justamente sendo empático com os seus clientes, não é isso que você quis dizer? Você entra na necessidade, entra na dor, percebe ela verdadeiramente e bem rápido, para trazer uma solução rápida. Até porque a gente tem situações adversas, cliente perdendo voo, a gente tem tudo. E assim, uma das coisas que foi muito interessante no processo de coach com o Jamir é que quando eu fui fazer o mapa, ele me perguntava coisas e falava assim, não sei como é que você consegue. Por exemplo, como que eu consigo pôr uma pessoa dentro do avião, se eu estou aqui, a pessoa está em outro estado, atrasada, já vai fechar a porta e ela está quase perdendo o voo. Se a gente não manda na companhia aérea, entende? Então tem os caminhos, mas isso tudo foi a nossa vivência. É que a gente consegue trazer um padrão de atendimento, um raciocínio lógico como companhia aérea. Então, os anos de TAM me valeram muito. E a gente consegue resolver situações embaraçosas em pouco tempo. Então, isso é muito legal. Porque tem coisa que não pode esperar, né? Extraordinário, Roberto, extraordinário. Foi muito legal a gente ter trazido você, porque eu tenho trazido muito essa questão fala-se muito em nível de tecnologia de uma coisa chamada cliente no centro das ações, customer centrics. Isso é bonito, isso é lindo falar, mas o que eu vejo na verdade são empresas que têm isso como lema, e não conseguindo colocar isso em prática. Por quê? Porque a tecnologia às vezes falha nisso. Isso tem que ser de humano para humano, né? Cliente no customer success, sucesso do cliente, customer centric, cliente no centro. Eu vejo grandes empresas, e a verdade é que elas não conseguem. Por quê? Porque não tem essa personalização e nem a personificação de uma pessoa que se preocupe. Teve um cliente hoje, ontem, eu tive uma reunião em Araguaína com um grande cliente meu, uma pessoa muito especial, ele perguntou assim, Newton, como é que você faz para o teu time atender a gente tão bem? Quais são os processos? Falei, amigo, posso ser sincero com você? A Febracis é monstra em gestão de clientes, mas tem uma coisa que supera tudo, que supera todos os processos. Uma coisa chamada amor. Uma coisa chamada verdadeiramente amor. Eu digo para os meus colaboradores o quanto os nossos clientes a gente deve amá-los verdadeiramente. O quanto eles são importantes na vida da gente. O quanto nós transformamos, eles entendem. Cada colaborador meu, o impacto que ele causa na vida do cliente. O peso de vida que ele tem, o quanto ele contribui. Então, assim, isso vence todos os processos. Poderia ter aqui trilhões de processos, e tem gente que faz isso. Cria um monte de processo. Agora fale isso para o seu cliente. Agora, amigo, não é processo. É verdadeiramente o cliente no centro. É cultura, é mentalidade, é mindset. Por que a Roberta está falando isso? Porque eu conheço ela. Ela me atende. Então, assim, a Roberta está dizendo isso porque ela se preocupa e o líderes, pasmem, o quanto você se preocupa com o seu cliente,
vai impactar no seu time. E o teu time vai copiar você. Se ele verdadeiramente entende que você ama seu cliente, ele vai fazer igual. Nós aqui oramos pelos nossos clientes. Então, assim, como é que eu Aí me perguntam, como é que você faz para o seu time fazer o que faz? Amo meus clientes. Quando você verdadeiramente, empresário, amar seus clientes acima de qualquer coisa, amigo, não vai ter jeito. Roberta, eu acho que é quase que o resumo da sua superação, tanto da pandemia quanto da tecnologia. O amor que você tem pelos clientes e o carinho, o afeto, a entrega, isso não supera nada. Não tem. As pessoas querem ser amadas. As pessoas querem Justamente. ser amadas. Sabe onde que eu dou esse exemplo? Na manicure, que a gente vai toda semana, né? Quando troca a manicure é um problema, porque você está acostumado com a pessoa que está ali arrumando a nossa unha, não é pelo dinheiro, é pelo amor da profissão dela, né? Eu acho muito interessante. Então, assim, o nosso caso é do mesmo jeito, é amor. Quantas pessoas já me perguntaram, então, você não vai mudar de área? Eu falo, não, pra quê? Até eu achar outra coisa que eu gosto, começar tudo de novo, ixi, vai demorar demais, eu não posso não. E as pessoas que me esperam. Eu já até tentei uma vez, eu vendi outros produtos, mas quando eu terminava de falar com a pessoa, ela esperava e falava assim pra mim, depois você olha uma passagem pra mim? E eu falei, meu Deus, não tem como sair nunca. Não tem jeito, tá na minha alma isso. É muito interessante. É muito maravilhoso. É relacionamento, né? É amor, é relacionamento. Nunca. Hilton, e não sei com quanto tempo a gente está, mas eu também queria comentar uma outra mudança que eu fiz agora há um mês. A gente mudou de ponto. A gente mudou de novo o conceito da empresa. Além de definir que quando eu disse que a gente segmentou, é que a gente escolheu atendimento exclusivo e produto exclusivo. Como que é isso? Israel é nosso carro-chefe hoje, com caravanas religiosas e viagens organizacionais, porque Israel tem de tudo. Então, a gente vai começar a abrir vários leques, no agro, na parte de inteligência, tecnológica. Então, tem várias nuances para a gente trabalhar. Mas a gente decidiu que esse é o nosso carro-chefe. E trouxemos o nosso atendimento para uma maneira mais intimista, mais pessoal, com mais calor humano. A gente mudou para o edifício JK Business, que é totalmente empresarial, e eu consigo atender com horário marcado, focando na atenção exclusiva do cliente e respeitando o momento de pandemia. Então, a gente não tem tumulto na loja e um atendimento exclusivo. A gente entendeu que essa é a essência da nossa empresa, que chegou o momento da gente fazer essa mudança. Eu tinha muita resistência a sair de loja de rua, mas quando eu entendi que a nossa essência era essa, foi muito bom. Então, assim, a gente está num momento muito maravilhoso mesmo, em todos os sentidos. Vocês estão entendendo, gente? Uma agência de viagem. Amiga, tu é um case. Uma agência de viagem no mundo da tecnologia, tá? No mundo da tecnologia, no mundo onde eu entro e eu faço o que eu quiser, numa agência de viagens, no mundo da tecnologia, no mundo da famosa pandemia, está investindo. E tem gente de braço cruzado, chorando as pitangas, como diz lá em Goiás, né? E tem gente, tem empresário, sabe, simplesmente se permitindo focar no desafio, focar no problema e não nas soluções. Então, a Roberta é um case, né? Ela poderia ter todos os desafios do universo. Vou repetir, agência de viagem, no mundo tecnológico, é onde eu emito tudo eu diretamente, no meio de uma pandemia, onde não é prioridade, a Roberta está investindo, mudando o negócio e tendo resultado. Amiga, tu é um case. Tu é um case. É hiperfoco, né? Antes eu achava que a gente tinha que ter foco. Aí eu descobri que a palavra é hiperfoco.
Tu é um case, viu, amiga? Fazendo viagem, vendendo viagens que vai acontecer, né? Antecipadas que vão acontecer, viagens que ainda vão acontecer. E eu vou viajar com Que você. corre o risco de ser remarcado, e se for, o cliente sabe os motivos e tem ferramenta para isso, ou seja, então tem todo um amparo para a gente fazer, que é a questão do processo em si, né? Então, essa Mas é a tem uma diferença. variável aí que você E transmite, que é a muita tal da ferramenta. segurança, né? Você transmite segurança. Olha que interessante, o cliente comprando dela, sem ter a certeza que vai viajar. Sabe por quê? Por quê, gente? Porque tem um ser humano ali extraordinário, que entende profundamente o cliente, que vende uma segurança de um investimento, um sonho que às vezes o cara tem, mas ele tem certeza que se ele comprar com a Roberta, que se não acontecer, em algum momento ele vai fazer. Isso, Ele vai realizar. isso a tecnologia ainda não nos entrega. Por quê? Porque é um trabalhão. Uma agência virtual, você compra uma passagem ali, depois para você remarcar uma passagem, pensa num desafio. É um sofrimento. Eles não têm nada de cliente no centro, vendem um monte de... E assim, o que a Roberta faz, gente? Vamos lá. Ontem a gente estava falando, eu estava falando isso para o Alex. Grava aí, grava aí. Inovar não tem nada a ver. Ser digital é importante, mas inovar não tem nada a ver com ser apenas tecnológico. Tem a ver, gente, com fazer diferente aquilo que verdadeiramente tem que ser feito. Isso é inovar. Fazer algo melhor. Mudar aquilo que não está dando resultado e ir para algo melhor. A Roberta, ela está inovando. Mudou de ponto, mudou de segmento. Dentro do que ela já faz, trouxe um segmento diferente, mas entregando muito amor, segurança, respeito, conexão humana, e vem tendo resultados. Amiga, tu é um case, viu? Tu é um case. Eu digo Muito sinceramente. diálogo. Muito diálogo. A gente fala a verdade o tempo todo. O tempo todo. E instrui o cliente. Se o voo alternar, você está passando por um país que não é obrigado o certificado da vacina da febre amarela, mas toma, vamos preparar o documento, porque se o seu voo alternar para algum país que você não estava preparado, você já está no jeito. Então, assim, a gente pensa muito à frente. A gente pensa antes, durante e depois do processo, em um segundo, para montar para o cliente, para ter essas ferramentas mesmo, sabe? A gente quer que a viagem saia, a gente quer que aconteça, a gente quer que a sua reunião seja um show, entendeu? Então, assim, a gente traz muito isso, e isso não é só comigo, né? Eu e as meninas, a Carla e a Andréia, o nosso objetivo, é atender dessa maneira mesmo. Uau, uau. E a gente é muito feliz, todo mundo aqui é apaixonado do que faz. Ó, quem entrou aí, a Luciana Macedo. Oi, Lu. A Lu é diretora nossa lá de Campo Grande. Uma alegria tá te vendo aí, querida. Uma alegria, viu? Que bom que você tá aí com a gente. Estou com a Roberta aqui, uma amiga, falando sobre negócio. E assim, tem sido fantástico essas semanas, o quanto a gente trouxe essa importância da conexão humana. A importância de verdadeiramente ter o cliente no centro das ações. Ter o cliente atendido naquelas demandas que ele mais precisa. Ter uma verdadeira preocupação com o cliente. Buscar sanador. Se você sanador verdadeiro do seu cliente, não tem erro. Ele vai criar uma memória de você. Ele vai querer estar com você o tempo todo. Se você responde, se você atende, se você... Sabe, amiga? Estou lembrando de você. Eu fui para Orlando. Eu comprei uma passagem para Orlando, o primeiro Intercoach que eu iria. E quando eu cheguei para embarcar, sabe, o meu passaporte vencido. E aí eu fico pensando assim, a solidão que eu senti, e se eu tivesse a Roberta naquele dia, como eu teria alguém pra... meu Deus! Primeiro que ela não ia deixar eu esquecer. Ela ia mandar eu verificar o meu passaporte. Ia pedir a cópia e falar, Nilton, vai refazer, que senão vai dar ruim.
Primeiro que ela nem ia deixar eu passar por isso, né? Olha que interessante. E assim, e foi horrível, né? Você imagina, na hora de embarcar, passaporte vencido. É uma frustração, né? Nossa, Todo um planejamento, todo um sonho. para os Estados A gente Unidos, sabe para muito bem o Orlando, que é para o isso. mega evento. Mega evento. Não podia Né? de jeito nenhum, né? Então, assim, me lembrei, tá vendo? Se eu tivesse uma na área que nem a Roberta, ela não ia me deixar passar uma dessa nunca, nunca. Então, assim, é um aprendizado. E nesse momento de pandemia, o que a gente mais faz é estudar, é checar todos os dias, porque as regras têm mudado muito de documentação. É o que a gente mais faz é ter esse cuidado mesmo, para garantir. Cada país é uma história, né, amiga? Nossa, muda tudo. Muda. Um PCR de um país é com 48 horas, o outro país é com 72. Um você tem que ter passaporte, o outro não tem. É muita coisa. Então, exige muito o nosso empenho, sabe? O tempo todo. Amiga, e no mundo da velocidade de hoje, as pessoas estão com a cabeça tão cheia de coisas para resolver que para elas esquecerem é daqui para ali. Se elas não tiverem especialistas que cuidem dessa parte para elas, elas podem ficar no meio do trecho, não podem? Podem. É perigosíssimo. Muito perigoso. Por exemplo, a gente tem pessoas que vão viajar pela Emirates e já programaram com bastante antecedência. Aí vem a Emirates e fala assim, então, não vou atender os voos do Brasil do dia 10 de fevereiro. E aí? Ficou sem voar. Então, a gente tem que ter uma solução na mão, que é fazer uma reacomodação. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que ter um bom amparo de fornecedor, né? Porque, não sei se vocês sabem, como que as companhias aéreas, elas fazem atendimento. Uma parte dele, ela foca a equipe dela para atender site. Outra parte foca para atender a agência. Então, a gente tem setores diferentes para falar. Tanto que quando você compra um bilhete na internet e traz para eu ver, eu não tenho como mexer neles. Sai de centro de custo diferente. Então, a gente tem que ter um respaldo muito grande. E isso depende muito do nosso relacionamento com o fornecedor. E eu tenho um amparo muito bom. Então, assim, e também a experiência, os anos, né? A gente já se liga e fala, já sei o que tem que fazer. Então, a gente já liga e pede o que a gente quer na hora. A substituição de uma companhia, que é o endosso, muitas vezes está dando certo. Só se realmente aquela companhia não for parceira de nenhuma outra para a gente seguir com a viagem. E aí entra a documentação, que a gente tem que ter esse cuidado, porque tem país que é diferente. Mas é ferramenta, a gente tem e consegue fazer em quase todos os casos. Muito difícil a gente não conseguir. E nós vamos para Israel, amiga. Nós vamos estar juntos em Israel. Nós vamos juntos, a gente precisa se encontrar, a gente está marcando. Nós dois trabalhamos muito e acabamos nos encontrando, mas precisa se encontrar, porque nós vamos juntos para Israel. Vamos sim. É porque foi muita remarcação. Sábado eu saí daqui, já era 18 horas, eu tinha muita remarcação, mas todo mundo viajou. Deu tudo certo. Uau, estão vendo aí, gente? Qual que é o aprendizado que a gente tira com a Roberta? No mundo de pandemia, no mundo de tecnologia, enquanto tem gente dizendo que vai ser substituído, a atenção, o carinho, a preocupação, a perícia, tá? Porque a Roberta é uma perita. A perícia superam tudo, tá? Ó, conexão humana, carinho, amor, perícia, superam tudo. Porque a Roberta, ela acaba superando a tecnologia, porque ela tem o que o tecnológico não tem. Essa atenção, esse amor que as pessoas precisam, só o ser humano tem. Só o ser humano tem. Não tem como. O robô nunca vai substituir esse carinho, substituir esse afeto. Quer dizer, nunca é falar muito, mas hoje ele não consegue. Então, mas assim, vai ser muito difícil, né? Porque até para executar um robô vai ter que ter uma pessoa olhando se os robôs estão fazendo direitinho, né? Para se está saindo dentro daquilo que precisa. Vai ter que ter uma mão humana em algum momento. Então, a gente usa a tecnologia para trabalhar para nós.
Eu E a acho gente que, faz eu disso a acho que vai nossa ser sempre entrega. uma metodologia muito híbrida, amiga. Entendeu? Muito híbrida. Por exemplo, a gente vai ter carro autônomo, mas a gente vai ter gente que prefere ir com o motorista. Prefere ir com o Sim, motorista, prefere conversar com o motorista, né? Então, assim, nós vamos ter tecnologias gigantescas, mas vai ter gente que quer ser recebido com amor. Tem gente que quer fazer curso online, mas tem gente que quer vir para cá, abraçar, beijar, tocar, olhar no olho. Então, assim, as coisas, você vai ter as opções, mas certamente o ser humano ama a conexão humana. Ele nasceu para ser amado, ele nasceu para ser respeitado. Então, isso é extraordinário. Amiga, eu quero te agradecer, foi maravilhoso. Você trouxe um case hoje de sucesso, de superação, do quanto a tua capacidade de conexão humana, eu te conheço. Você é uma pessoa resiliente, conectada com a gente, conectada com os teus clientes, bastante. né? Uma pessoa que está sempre buscando crescimento, fez processo de coaching, é nossa aluna, está sempre fazendo coisa aqui na Febracis, nem começou, vai fazer um montão de coisa. Então, assim, você é um exemplo como empresária, viu, amigo? Parabéns. Eu agradeço muito. E assim, cada vez mais a gente tem que esforçar, a gente tem que buscar ferramentas, ir nas palestras que vocês dão. Tem muita gente que ainda não conhece, sabe? Eu acho que a gente tem que continuar divulgando, mostrando para as pessoas um novo caminho. Vai além da criação que a gente teve em casa. A gente consegue aprender ferramentas para suprir parte de coisas que às vezes a gente não foi ensinado na busca de sermos melhores, de criarmos filhos melhores. Então, em tudo me ajudou, em tudo isso. E eu queria deixar um versículo que eu acho que ele casa muito bem para isso que nós acabamos de conversar, que é o Filipenses 4:12, que o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu Uau! acho que essa é a nossa realidade, né, Newton? Em todas Exatamente. as áreas. Exatamente, amiga. Pronto. Finalizou com mega, mega, mega passagem. Lindíssima, amiga. Tudo posso naquele que me fortalece. E assim, coloca a tua visão nele e tudo vai passar. E da melhor forma É isso possível, né, aí. amiga? Vai dar certo. Tá dando, Já, já deu. já deu, amiga, já deu. Não tem jeito de dar errado. Não tem jeito. Ele está no comando, ele está no controle, ele está com a gente. Não tem jeito de dar Sim. errado. E é isso aí. Obrigado, amiga. A gente se vê. Vamos ver se a gente se vê esse final de semana. Que Deus te abençoe, viu? Vamos. Amém. Obrigadão. Um beijo para todos, viu? Que ficaram até agora com a gente. Fica Fiquem com com Deus, Deus. querida. Tchau. Amém. Tchau.